Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de Alma, capítulo 36. Nós estudamos até o versículo 15, então hoje a gente vai dar continuidade no versículo 16 em diante. Alma, ele estava prestando testemunho para o filho dele, compartilhando como que foi a experiência dele de ter se sentido culpado pelos seus próprios pecados. A simples ideia de entrar na presença de Deus para ser julgado fazia ele estremecer, tá bom? E aí ele continua essa experiência aqui, compartilhando aqui ao seu filho Elamã, no versículo 16 aqui em diante. Ele diz: durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. Então ele sempre usa expressões fortes aqui a respeito dessa dor que ele estava sentindo, tá bom? Ele fala de uma alma condenada. Uma das expressões que significa estar condenado significa viver afastado da presença de Deus. Isso é um tipo de condenação. Outro tipo também significa não progredir mais, tá bom? Estar estagnado. Então ele se sentiu aqui condenado, né? Bom, continuando aqui, versículo 17, ele diz: e aconteceu que enquanto estava assim, sendo atormentado, quando eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que lembrei também de ouvir meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, que expiaria o pecado do mundo. Então, nessa hora aqui, ele lembrou, né, exatamente do que o pai dele havia ensinado, tá bom? De que haveria um Jesus Cristo e que ele expiaria pelos pecados do povo. Ele estava sofrendo por conta de seus próprios pecados e também em questão dele pensar que ele poderia estar na presença de Deus com esses pecados. Também, aqui a gente vê um verdadeiro arrependimento, que é uma tristeza segundo os próprios pecados, e não a tristeza segundo o mundo, né? Ou porque outras pessoas descobriram o pecado, nada disso. Aqui a tristeza dele é pelos seus próprios pecados mesmo. Versículo 18 aqui diz: ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração. Ele clamou no coração ali, no pensamento, porque ele estava inerte, né? Ele não mexia nem os braços, nem a perna, nem a boca conseguia falar, mas ele estava consciente, sofrendo, né, pelos os pecados que ele tinha cometido. Então aqui ele fixa o coração, a mente nesse pensamento de que Jesus, né, viria para expiar os pecados. Ele fixa o coração nisso e diz: ó Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Então, no fel da amargura aqui, né, é uma espécie de dor, né, uma espécie de dor muito terrível. E também rodeado pelas correntes, né, da morte. Essa corrente aqui, o significado dela, eu gosto que Alma está compartilhando aqui o testemunho com o filho dele, mas em Alma, capítulo 12, ele fala exatamente o que significa essas correntes, né, que o diabo prende as pessoas, tá bom? Lá ele diz o seguinte, em Alma, capítulo 12, versículo 11, né, para nós pegarmos a definição aqui dessa corrente. E aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios. E serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, isso é o que significa as correntes do inferno. Então, as correntes do inferno é a pessoa ser conduzida, não conhecendo os mistérios de Deus. A palavra mistério de Deus, ela está relacionada em conhecer o que foi tratado no conselho no céu, tá bom? O plano que o Pai Celestial tem para nós. Então, esse é o significado da palavra mistério aqui, tá bom? Então, a pessoa não conhecer o plano que Deus ele tem para nós, ela está sendo acorrentada, como diz aqui, vai receber a menor parte da palavra, então ela vai ser conduzida pelo inimigo até que nada saiba. Então, assim que o inimigo ele conduz as pessoas ali para a destruição. Ou seja, a corrente não é algo físico, mas é a ideia na cabeça da pessoa. É a falta da verdade. Como Jesus Cristo ensinou, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 19. Então eis que quando pensei nisso, já não me lembrei de minhas dores. Sim,
Já não fui atormentado pelas lembranças de meus pecados. Oh, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Aqui a gente vê a alma ele tentando descrever os dois sentimentos, né, que ele teve. O de se sentir condenado, né, e não, de acordo com Joseph Smith, né, na Revelação de Doutrina e Convênio, seção 76, não tem como descrever exatamente o que as trevas exteriores, o que é esse tormento, né? Então é algo tão profundo que ninguém conhece, a não ser aquele que vai ser designado para aquele local que vai receber aquela condenação. E também não tem como descrever a alegria, a imensa alegria de estar na presença de Deus, de poder viver com Ele para sempre. Então são dois extremos aqui que ele tenta descrever, né? Mas ele usa palavras que são completamente opostas, né? Da a condenação e a exaltação, né? Dessa grande alegria e da imensa dor que ele estava sentindo. Ele usa essas palavras, mas não dá para descrever em palavras tudo isso que ele está mencionando aqui. Por exemplo, ele diz no versículo 21, sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria. Então, ele tenta fazer esse contraste aqui, tá bom? Versículo 22. Sim, ah, sim, parecia-me ver, assim como Leí, né? Como o pai Leí viu, Deus assentado em seu trono, rodeado de inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a Deus. E minha alma sentia o desejo de lá estar. Então, aqui quando o alma, ele sente, ele clamou ao Senhor, né, e pediu perdão pelos seus pecados. Assim que ele sentiu que os seus pecados foram perdoados, veja só, agora ele estava vendo, né, o Senhor rodeado, né, assim como Leí viu, rodeado de inúmeras multidões de anjos cantando, louvando ao Senhor, e ele sentiu o desejo de lá estar. Agora, com pecado, não, com pecado a gente quer sumir da presença de Deus, tal como Alma menciona também em Alma capítulo 12 também, né? Ele fala que a gente desejaria que ordenar as montanhas, né, e rochedos que caíssem sobre nós para nos esconder do Senhor, tá bom? A gente tem um exemplo lá também em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor, ele fica todo preocupado, apavorado, até que o anjo tira ali, né, com uma tenaz, uma brasa viva e toca no lábio dele e purifica o pecado dele. Então agora ele quer estar na presença de Deus, sem os pecados. Com o pecado não dá, né? Então ele continua aqui, versículo 23 em diante. Mas eis que meus membros recobraram as forças, e levantei-me e declarei ao povo que eu havia nascido de Deus. Ele estava inerte, né? Não mexia as pernas, não mexia os braços, a boca, né? Mas ele estava consciente, por isso que ele clamou no coração dele, fixou na mente, teve essa experiência e agora quando ele recobra o ânimo, recupera as forças, ele se levanta e as primeiras palavras que ele diz é que ele nasceu de Deus. Sim, desde aquela ocasião até agora tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimente a imensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. Aqui, né, é semelhante com que o sonho de Leí, 1 Néfi, capítulo 1, 1 Néfi, capítulo 8, né, que fala sobre quando Leí ele experimenta o fruto da árvore da vida, ele deseja então que sua família coma. E assim com Alma, ele experimentou a doce luz do Senhor, e desde aquele momento em diante ele sempre compartilhou o evangelho para que outros pudessem receber essa imensa alegria também. Versículo 25 e 26 diz assim, sim, agora eis que meu filho, o Senhor me conceda imensa alegria com o fruto de meus labores, pois por causa da palavra que me transmitiu, eis que muitos nasceram de Deus e experimentaram como eu experimentei, e viram olho a olho como eu vi. Portanto, conhecem como eu conheço as coisas sobre as quais falei, e o conhecimento que possuo é de Deus. Ou seja, por meio do Espírito que ele conhece, e muitos passaram a conhecer
por causa da pregação do evangelho por meio dele também. Versículo 27, e fui amparado em provações, dificuldades em todas as espécies, sim, em todo tipo de aflição. Sim, Deus me livrou-me da prisão, de aguilhão, da morte, Sim, e ponho minha confiança nele, e ele ainda me libertará. Então aqui a gente vê que a alma ele passou por várias aflições, dificuldades, prisões, mas Deus livrou, né? Estava com ele e livrou ele de todas essas coisas. Livrou que deu livramento, não que ele não passou pela dificuldade, ele passou, mas passou com o Senhor. Versículo 28, sei que me levantará no último dia. Ele tinha falado aqui, né, sobre que o Senhor o libertará, então, que o Senhor o libertará, ele está falando da morte física, da qual nós todos somos libertos, mas também queremos ser libertos da morte espiritual, do pecado, poder viver na presença de Deus. Então ele diz aqui, sei que me levantará no último dia, para viver em glória com ele. Então, isso é não ter vida, isso é não ter uma condenação, né, espiritual, tá bom? Morte espiritual é viver afastado da presença de Deus. Aqui ele fala de viver em glória na presença de Deus. Pois tirou nossos pais do Egito e fez com que os egípcios se afogassem no Mar Vermelho. E levou nossos pais, por seu poder, para a terra da promissão, sim. E lembrou-os da servidão do cativeiro de tempos em tempos, sim. E também tirou nossos pais da terra de Jerusalém. E ainda o seu sempiterno poder livrou-os do cativeiro da servidão, de tempos em tempos até o dia presente. E lembro-me sempre de seu cativeiro. Sim, tu também deves guardar a lembrança do cativeiro, como eu fiz. Aqui então ele pede para o filho dele, Elamã, lembrar do cativeiro, né, dos pais, né, de quando saíram do Egito, do cativeiro de Israel, de Deus ter livrado Leí, tirando a família dele de Jerusalém, quando a Jerusalém seria destruída. Então, para ele lembrar dessa misericórdia de Deus. Aqui o fato é olhar para o passado e não cometer os mesmos erros. Saber que aqueles que confiam em Deus, Deus vai dar livramento. Ou seja, as calamidades que aconteceram também foi por conta de não guardarem os mandamentos. Por isso que Deus permitiu, né, que Jerusalém caísse, por conta dos próprios pecados dela ali. Então aqui, falando sobre olhar para o passado, né, a gente aprende experiências, lições grandiosas, e nós não precisamos passar por essas experiências, nós podemos aprender com essas experiências, né, do passado, lembrando e vendo momentos positivos de pessoas que confiaram no Senhor, e também momentos que no passado, quando não guardaram os mandamentos, não se deram muito bem. Então isso serve de experiência para nós, tá bom? Serve de lições valiosas para nós. Para quê? Para refletir as nossas ações no presente agora, tá bom? Então esse é o sentido aqui. Eu peguei uma frase aqui de William Shakespeare que diz assim: lamentar uma dor do passado no presente é criar outra dor e sofrer novamente, né? Então não é para lembrar do passado e ficar se remoendo com dor lá, né? Porque senão você vai estar sofrendo duas vezes, tá bom? Então William Shakespeare ele fala sobre isso aqui. Ele diz aqui também, ó, uma outra frase aqui, essa aqui é sabedoria oriental, diz assim: volta o teu rosto sempre para a direção do sol, e então as sombras ficará para trás, né? Então é interessante isso também. Me lembrei bastante aqui do que o profeta Nelson falou sobre pensar celestial, olhar para frente. Então, lembrar também que o passado não nos define. Às vezes a gente tem muita coisa ruim no passado, mas o passado não nos define. Nós temos que fazer novas escolhas e olhar para o futuro. Tá bom? Ser mediatista, só pensar no presente também não funciona. A gente tem que fazer escolhas no presente visando o futuro. Vamos finalizar aqui o estudo de hoje, versículo 30. Deixa eu ver aqui, versículo 30 diz assim: mas eis que isso não é tudo, meu filho, pois deve saber, assim como eu sei, que se guardardes os mandamentos de Deus, prosperareis na terra. E também deve saber que,
Se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. Ó, isso segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus aqui, né? Ontem eu comentei um pouco que ele falou sobre essa parte, né? Se guardardes os mandamentos, prosperareis na terra. Eu dei uma explicação, mas eu gostei muito da explicação de uma pessoa que fez comentário. Eu sou grato a todos os comentários aqui no canal no YouTube, gratidão. Eu vi que nesse comentário aqui colocaram vários likes lá, né? É do Fábio. O Fábio, vou ler aqui o comentário do Fábio. Deixa eu pegar aqui. O Fábio comentou assim a respeito da aula de ontem. Perfeita explicação sobre o termo prospereis na terra, que é interpretado de forma equivocada na igreja, ou diria em todas as igrejas. Essa promessa feita pelo Senhor tem pouco ou nada a ver com o tão popular evangelho da prosperidade, que muitos acreditam. Como você explicou, usando palavras do profeta Nefita, né? Ele fala aqui que eu expliquei bem, mas eu gostei muito mais da maneira que ele explicou aqui, né? A forma. Ele colocou aqui, ó. O termo define ter a presença do Senhor em nossas vidas, de tal forma que não necessitamos de nos preocupar com os bens materiais. O Senhor abençoa o pouco ou muito, se tivermos tal, e estaremos de tal forma que sempre teremos o suficiente e seremos felizes, protegidos pela mão do Senhor, especialmente quando houver grandes calamidades na terra, e a proteção divina será o único meio de sobreviver. Muitos se enganam na igreja, que por serem ricos das coisas materiais, associam essa riqueza com a aprovação divina. Então, tá certo aqui, teve 3 comentários dele aqui embaixo, né, dele, e também ganhou vários likes aqui. Eu gostei do comentário do Fábio. Gratidão, Fábio, por acompanhar sempre o canal aqui e por trazer sempre o seu ponto de vista aqui, compartilhando as escrituras também. Bom, gratidão a todos os comentários. E parabéns a todos por estudarmos todos os dias juntos. Esse é o mais importante. Diariamente estudarmos as escrituras e buscarmos por nós mesmos, buscar revelação, né? Nós temos um canal direto de revelação com Deus e nós podemos usar. O Senhor tem vários meios de nos revelar as coisas, mas nós sempre podemos buscar. E esse é o meio de buscar, todos os dias estudando juntos aqui. Então compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.